Boa noite a todos. Muito obrigada por me receberem novamente aqui no Grupo da Prece. Para quem já me conhece, é um prazer revê-los. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Stephanie. E eu trago para a nossa reflexão dessa noite mais uma das pérolas, como eu sempre digo, que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos oferece. E nessa noite eu quero falar sobre um tema que é muito próximo a nós, aliás, como quase todos os temas que eu trato, que são os nossos desejos, né? O objetivo é que a gente faça uma análise da atenção que a gente deve ter com as nossas cristalizações mentais e com os nossos desejos, porque eles estão ligados às nossas vidas passadas. E um dos objetivos da reencarnação é justamente que a gente renove os nossos sentimentos e os nossos desejos, mas na perspectiva de espíritos imortais que somos. Nós não devemos pensar em desejos e vontades naquela perspectiva só homem, mulher e atual reencarnação, aquela material. Se nós ampliamos e colocamos de fato luz sobre essa perspectiva e colocamos isso de uma forma consciente, a gente percebe que nós estamos então numa experiência que somos espíritos imortais. E aí, para falar a respeito disso, eu quero trazer, não vou falar sobre o livro, mas trazer como referência esse livro, Entre a Terra e o Céu, tá, gente? Um livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Aliás, este livro faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, é uma das obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E é interessante observar, porque o prefácio desse livro, e esse livro fala sobre prece, sobre desejo, sobre sintonia, sobre todos aqueles temas que a gente frequentemente ouve dentro da casa espírita. E no prefácio desse livro, num determinado trecho do prefácio, Emmanuel diz assim para nós, só para a gente tentar entender o porquê também que eu trago alguns trechos do livro Entre a Terra e o Céu. Emmanuel diz assim: neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa. Ou seja, só para vocês entenderem também rapidamente, esse livro, gente, ele se trata de um romance, tá? Psicografado por Chico Xavier. E nesse romance, André Luiz, com o objetivo do nosso aprimoramento, ele traz então pra gente, de uma forma muito bela e com orientações muito importantes, a história de vários personagens. Dentre eles, a gente tem a Lizumira, tem a Odila. E aí a gente tem também toda a movimentação no plano espiritual, inclusive com orientações do ministro Clarencio. Para quem já leu ou já assistiu Nosso Lar, Clarencio também é um personagem conhecido, né? Que ele está em outras obras também dessa coleção, inclusive no livro Nosso Lar. E aí André Luiz traz pra gente esse romance de uma forma bem interessante, até eu recomendo quem quiser ler o livro. Aliás, tem na banca do Livro Espírita, baratinho, 5, 10 reais, já usadinho ali na Praça do Correio, quem quiser até lá tentar comprar esse livro. Mas, no prefácio, Emmanuel diz assim pra gente num determinado trecho: neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa. Ou seja, não tem nada demais, de espetacular ou de miraculoso nesse livro. Nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Ou seja, a gente não tem aqui o relato de nenhuma história ou de nenhuma pessoa ou feito heróico, aquilo que pra gente é inacessível, ou de situações angelicais que pra gente é inabordável. Ou seja, a gente não pode nem abordar esse tema porque não temos alcance para isso. Aí ele diz assim: em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra dos nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Então esse é um trecho do prefácio de Emmanuel ao livro que eu estou usando então como fundamentação. E o que Emmanuel já esclarece aqui pra gente, logo de cara, quando ele fala isso no prefácio? Ele está falando pra gente exatamente de um processo da jornada humana. Porque quando ele fala que nesse livro, a cada capítulo, nos encontramos com nós, né, conosco mesmo, e com os nossos velhos amores e ódios, significa dizer que todas as vezes que a gente tem de fato contato com a doutrina espírita e entende o propósito da doutrina espírita,
a gente amplia. E a beleza da vida passa a não estar só restrita, né, limitada à história, do berço ao túmulo. Porque em que pese a gente ler, estudar, frequentar, no nosso dia a dia, a gente acaba olhando para a nossa vida por essa perspectiva limitada. Então, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, na realidade, os nossos problemas aumentam. Os nossos problemas se amplificam em 1000. Porque, veja bem, se tudo que a gente vive, principalmente que nos faz sofrer, que nos causa dor, que nos leva a grandes desafios, não estão circunscritos apenas a essa vida, significa que nós temos que ampliar a nossa visão também. Para que a gente possa analisar e processar tudo isso de uma forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que o espírita seja um masoquista. Não, porque ninguém veio para este mundo para sofrer, né? As dores são consequências do processo. Processo pedagógico e processo de tratamento, pelo qual nós estamos em amplo processo, né? Durante a nossa existência. Mas o que acontece? O espírita, ele prefere andar com os olhos abertos. Porque quando não prestamos atenção nesses pontos, a gente então fica naquele sono gostoso da carne. Só que aí, muitas vezes, a gente tem um despertar amargo na ilusão no momento do desencarne. Então, o que nós somos chamados a fazer é viver essa experiência com os olhos bem abertos, despertos. Por isso que Paulo falou, acorda tu que dormes. É nós entendermos essa realidade do Espírito que se manifesta na nossa vida. Então, quando Emmanuel fala pra gente a respeito disso, de que a cada capítulo a gente se encontra conosco, né, com as nossas próprias histórias de amor e ódio, de desafetos e afetos, é sobre isso que ele está falando pra gente. Bom, então se a gente amplia essa nossa visão, a gente tem que também saber e entender que nós passamos, isso também é dito nesse livro, também é afirmado por Emmanuel, exatamente por processos de cristalizações mentais. Então, se nós somos um espírito imortal e nós trazemos experiências anteriores, nós temos registros mentais anteriores. Então, por exemplo, o que a gente tem que entender, principalmente com relação aos nossos desejos, é que os nossos desejos são aqueles nossos impulsos mais animalizados, mais primitivos. Não fazem parte exatamente do nosso processo mais espiritualizado. Então, um exemplo de cristalização mental. Se numa outra vida você foi assassinado, possivelmente esse episódio ficou cristalizado na sua mente e registrado no seu perispírito. Se numa outra vida você mantinha um relacionamento com alguém, você era casado ou era casada, e o seu companheiro ou a sua companheira lhe abandonou e procurou um outro parceiro ou uma outra parceira, esse episódio possivelmente ficou cristalizado no seu campo mental. Se você tinha sociedade e empreendimento e o seu sócio lhe prejudicou e você perdeu tudo, porque são circunstâncias que nos alcançam para o nosso burilamento, e a gente tem que entender isso com uma visão ampliada, senão tudo se torna insuportável. Então, é possível, muito possível, a probabilidade é muito grande de que você tenha esse registro cristalizado no seu perispírito. E aí, como diz Emmanuel pra gente ali naquele prefácio, em determinados momentos da vida, alguns acontecimentos nos darão acesso a esses arquivos. Não de forma lúcida, mas principalmente na forma frequencial. Então, nós temos que entender que os nossos desejos, eles têm uma grande potência. Nosso desejo é um manancial de poder. E quem nos diz isso? Justamente o ministro Clarencio, que lá no primeiro capítulo do livro, e o primeiro capítulo desse livro chama-se Em Torno da Prece. Só uma observação importante. Nós achávamos, né, há um bom tempo atrás, que fazer uma prece era aquilo assim, que eu pegava algum livro religioso, abria e lia algum trecho, né? Algumas meras palavras. Nós já sabemos, e a doutrina espírita também frequentemente nos orienta, que fazer uma prece é muito além disso. Porque se eu pego um livro religioso qualquer, pode ser a Bíblia, pode ser o Evangelho, pode ser um livro de pequenos textos, e apenas leio sem qualquer tipo de conexão, ali não se operou absolutamente nada. Foi apenas uma leitura, como eu faria de qualquer outro texto. Então, a prece é muito mais do que isso. Um desejo seu é uma prece.
Porque a prece também pode ser traduzida como pedido. Não que você peça exatamente, mas quando você frequencia algo, você cria um campo de atração para que esse algo se aproxime de você. Então, nesse trecho, logo no primeiro capítulo do livro, o ministro Clarencio esclarece exatamente isso, que ele está explicando isso para André Luiz, porque André Luiz é trazido para presenciar, né, uma situação vivida aqui no planeta Terra, e aí o Clarencio fala para ele: André Luiz, todo desejo é manancial de poder. Prestem atenção nessa frase, todo desejo é manancial de poder. Você sabe o que significa manancial, né? É uma fonte de onde jorra, é algo que cria. Então, todas as vezes que nós pensamos, desejamos algo, a gente está criando um manancial de poder. E o que o Clarencio também explica, que é muito interessante a gente observar, é que a maior dificuldade da espiritualidade avançada, né, da espiritualidade socorrista, daquela espiritualidade que nos orienta, que nos ajuda, que nos auxilia, não é tirar uma criatura de uma situação difícil. Segundo a explicação de Clarencio, o mais difícil para a espiritualidade é tirar a criatura do seu desejo de continuar na situação difícil. Porque nós nos enganamos se nós acreditamos que o ser humano só tem desejos bons. O ser humano também tem, na verdade, a maior parte das vezes, desejos muito ruins, e até para si próprio. Então, segundo a explicação de Clarencio, por exemplo, existem muitas pessoas que passam por um processo depressivo e o mais difícil não é você conseguir tirá-la naquele momento daquele processo depressivo. É você conseguir fazer com que ela fique por muito tempo longe de um outro processo depressivo. Porque, por incrível que pareça, existe um certo conforto em alguns sentimentos que nos viciam. Então, existem pessoas que são viciadas, por exemplo, na maledicência. Vocês conhecem pessoas viciadas na maledicência? Eu posso dizer que todos nós nesse salão somos. Porque não é assim, de verdade, quando você não gosta de uma pessoa, aí você vai lá e desce a reia na pessoa, e depois não dá até uma paz na alma, dá uma alegriazinha. A verdade, sabe, e eu tô falando isso, sabe onde é que vocês encontram essa informação? Tem um livro chamado Horizontes da Fala, de verdade, Horizontes da Fala. Esse livro foi ditado pelo espírito Miramês e psicografado por João Nunes Maia. Tem um capítulo lá em que Miramês fala sobre isso. Ele fala assim que a maledicência é um processo hipnótico do qual a humanidade sente prazer. E é verdade, gente. E quando a gente não está descendo a ré em alguém, está descendo a ré em alguma situação. Já reparou? O quanto a gente está o tempo inteiro falando mal de alguém, de algo, de uma circunstância? Vocês já perceberam que está um certo prazerzinho? Vocês então percebem que de fato Miramês tem razão. Então, quando o Clarencio fala que nós somos muitas pessoas são viciadas na tristeza, é porque elas são. Já aconteceu com vocês a situação de uma pessoa ser meio reclamona, pessimista, e você faz de tudo. E toda a solução que se apresenta, a pessoa te apresenta um novo problema. Vocês já vivenciaram essa situação? Será que em algum momento nós não fazemos isso também? Como crianças espirituais que nos colocamos diante, principalmente daquilo que nos desagrada ou nos confronta? Então, há criaturas viciadas na maledicência, na maldade, na ganância e assim por diante. Palavras de Clarencio. E aí ele continua dizendo o seguinte pra gente, ó. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como temos na eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, nós temos também, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem em fluxo, transformadas de maneira infinita. Então, presta atenção, vamos prestar atenção nessas orientações de Clarencio. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Portanto, gente, o nosso processo de convivência dentro do planeta Terra é um processo de convivência entrelaçado. Aquele mal que alguém pratica é porque foi atraído pela vítima de alguma forma.
E aí ele diz aqui pra gente, assim como temos na eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, nós temos também em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. Então a gente imagina, se a eletricidade chegasse com a mesma potência na lâmpada aqui do grupo da prece, com a mesma potência de quando ela é gerada lá na hidrelétrica, ela arrebentaria essa lâmpada? Sim. Então o planeta precisa de transformadores de energia. Quais são os transformadores de energia, já que nosso espírito é elétrico, que a espiritualidade utiliza? Nós. E aí nós temos geradores de energia e nós temos sugadores de energia. Qual é o recurso que você opta por ser? E o seu desejo tem tudo a ver com esse processo. E ele continua dizendo assim, as correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem em fluxo, transformadas de maneira infinita. Ou seja, toda a fonte da vida e toda a relação emana de Deus, que desce em correntes, mas nós temos aqui, né, os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. E aí ele continua explicando assim pra gente. Da luz suprema à treva total, ou seja, do máximo de luz até a total de escuridão, e vice-versa, ou seja, no movimento contrário também, nós temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Todos movimentados através de seres incontáveis, escalonados, ou seja, em escalas, em todos os tons. E aí ele está falando dos tons, as classificações, as escalas dos espíritos que nós temos no planeta Terra. Ele diz assim, em tom do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude. Percebam que são 5 classes aqui, ele vai de baixo para cima, ó. Tom do instinto, depois do instinto da inteligência, depois da inteligência da razão, da humanidade e por fim da angelitude. Vamos então entender, analisar um pouquinho isso. O que a gente pode entender é que nessa jornada da existência existem escalas, existem padrões, e são padrões vibratórios mesmo, tá gente, de frequência. Nós todos frequenciamos. Então nós temos, segundo ele, aqueles que estão em tons, frequenciando em tons, vou pegar a palavra certinha que ele falou aqui, em tons do instinto. É quando nós encontramos pessoas que estão instintivamente vivendo. Elas vivem numa frequência mais animalizada. E isso, gente, não tem nada a ver com a aparência física. Nós temos em plena Avenida Paulista, andando de terno e gravata, ou de blazer e salto alto, muitos espíritos que estão frequenciando na mesma frequência de um animal do zoológico. Porque isso é frequência. Eu até lembrei agora, vou comentar aqui rapidamente com vocês, sem nenhuma intenção de julgamento, apenas para análise, até me recordei disso agora, que no começo da semana, na segunda-feira, eu vinha bem cedo do Guarujá para cá, porque eu tinha ficado pernoitado com a minha mãe, que está internada lá no Guarujá, com 81 anos. E quando eu desembarquei ali na balsa, né, que eu vim pela Avenida da Praia, sabe ali naquele condomínio Jardins da Grécia, ali na Avenida Rei Pelé, aquele que tem uns prédios, cada torre linda, né? Cada torre daquela nome de um Jardim da Grécia lá. Logo que eu tô passando, saiu do estacionamento uma bela de uma Amarok preta, sabe esse modelo especial, todo preto, com vidro filmado, nem sei quem tava dentro. Mas aí passou a Amarok, como eu tava indo a Amarok, passou, eu dei espaço, porque ela deu certo, e passou e foi na minha frente. Logo ali na frente, um pouquinho, perto ali do aquário, parou o semáforo e eu parei logo atrás daquela Amarok. Para minha surpresa, quando eu olhei, que a Amarok tem aquela traseira bem alta, bonita, né? Tinha um adesivo enorme nessa Amarok. Vocês conhecem a Greta Thunberg, que é aquela menina que ela é ativista e ambientalista sueca, né? E aí tinha um adesivo grande com o rosto, como se tivesse umas hematomas, como se alguém tivesse batido no rosto da Greta, digamos assim, com os hematomas. E aí tinha um emoji, que era aquele do dedinho do meio, que a gente conhece, e aí escrito assim, dane-se, só que não estava dane-se, estava palavrão, né? Dane-se, Greta. Gente, quando eu vi aquele adesivo, naquele carro, saindo daquele lugar,
eu pensei, tá aí, agora eu entendi a orientação de Clarencio a respeito do instinto. E sem nenhum tipo de julgamento, tá, gente? Não tem a ver com isso, não tem a ver com aparência, tem a ver com frequência. Tem a ver com... E se eu tenho o desejo de não concordar com algo e está tudo certo, de que forma eu expresso esse meu desejo? De uma forma coerente? De uma forma respeitosa? Ou de uma forma completamente violenta? Percebam que eu, que já tinha pernoitado 12 horas com a minha mãe, de 31 anos no hospital, mas não é nem um pouco agradável, porque eu passei a noite toda numa poltrona, né, o tempo inteiro cuidando dela. Às 8h20 da manhã, me deparo no semáforo, depois de ter dado passagem para aquele motorista, ou aquela motorista, não sei quem, com aquela imagem completamente desagradável. Vocês concordam que é desagradável? E tá tudo bem. No mesmo instante, eu entrei em processo de mentalização por aquela pessoa, que eu não sei quem é, porque realmente não dava nem para ver. E, de novo, isso não é um julgamento, é a forma como a gente expressa. Vocês entendem? Então, tem duas formas que eu posso me manifestar. De uma forma agressiva, desagradável, desrespeitosa, impondo o meu desejo, ou de uma forma que eu entenda que o meu desejo tem que ser respeitado, mas que do outro também tem que ser. Porque não há primazia do meu desejo sobre o desejo do outro. Então, Clarencio ali nos diz que nós então estamos escalonados e nós podemos então ter aqueles que estão vivendo de forma instintiva, e a vivência instintiva fatalmente nos leva a essa visão limitada novamente do berço até o túmulo. O que eu aqui conquisto, o que eu aqui consigo, eu expresso do jeito que eu bem quiser entender. Tá tudo bem, é livre-arbítrio. Mas o que eu estou gerando para o pós? É isso que a gente tem que entender. Aí depois dos instintivos, ele diz assim pra gente. Existem aqueles também que estão na fase da inteligência. Aqueles que estão na fase da inteligência são aqueles que já se aproximam um pouco mais do processo de humanização. E aí vai um alerta importante, gente. A doutrina espírita é uma das religiões, uma das primeiras, não é a única, mas uma das primeiras, que sempre aponta e estimula a educação e também o aprendizado cultural como um ponto importante de evolução para o homem. Mas prestem atenção, em que pesa a necessidade da nossa evolução intelectual, porque ela é importante, porque subentende-se, a gente sabe, que uma pessoa mais culta, ela automaticamente já fica mais sensível, ela passa a ficar mais aberta às coisas, ela passa a ter uma mente mais arejada. Mas só isso não é o suficiente. Quer ver? Ninguém adoece porque não conhece nada de arte moderna. Ninguém toma antidepressivo porque não consegue resolver uma equação do Teorema de Pitágoras. Como diz Emmanuel, os nossos velhos amores e ódios. O que nós não aprendemos dentro da nossa sociedade, porque isso inclusive não é prescrito ou é dito ou apontado em qualquer processo pedagógico, é que nós temos que educar os nossos sentimentos. Por isso que ele diz para nós que uma das razões da nossa encarnação é justamente nós renovarmos o que nós sentimos. Então, o processo de aprendizado moral e o processo de aprendizado de gestão das minhas emoções é o que de fato vão fazer com que eu avance muito mais do que só o processo da evolução intelectual. E aqui também não há nenhum demérito ou nenhum desprezo a qualquer recurso material que a gente tenha. O corpo físico deve ser bem cuidado, respeitado e preservado. Todos os recursos materiais que a vida nos apresenta, nós temos que dispor deles. Porque são todos instrumentos que facilitam a nossa vida aqui na Terra e ajudarão no nosso processo de evolução. Não está aí o problema. Nós, principalmente, num olhar social, achamos sempre que falar de sentimento e tratar de emoções é uma coisa piegas, chata, é mimimi, é coisa de mulherzinha, ai, porque é coisa chata, é coisa de gente que vai para psicólogo, para psicanalista, e não é.
Se nós pararmos para pensar, enquanto educadores, enquanto tutores, vou falar diretamente enquanto pais e mães, e às vezes avós que ajudam a criar crianças e adolescentes, falando como exemplo uma base familiar mesmo. O comum é que a gente alimente os nossos filhos. Bom, a gente, minimamente, estou falando com pais responsáveis. É que a gente proteja, agasalhe, vista os nossos filhos. Às vezes a gente até exagera um pouquinho, né? A gente até dá uma mais do que precisa. É muito comum que a gente procure as melhores escolas para os nossos filhos estudarem. E tá tudo certo. Muitas vezes a gente fica, eu sei, porque eu tenho um filho que acabou de fazer 18 anos e a vida inteira eu fiz isso. A gente fica semanas, procurando assim, qual é a melhor escola? Qual é o processo, o método pedagógico daquela escola? Quais são as atividades extracurriculares que a escola oferece? Como que é a qualificação do corpo docente da escola? E tá tudo certo. Só que a pergunta é, nós ensinamos o nosso filho que quando ele for prejudicado por alguém, ele não pode se afundar na mágoa? Será que nós ensinamos para o nosso filho que quando ele sofrer uma grande frustração, e normalmente essas frustrações são resultados de uma expiação, ele não pode chegar ao desatino de querer desistir da vida? Será que nós ensinamos os nossos filhos como reagir corretamente para o seu próprio bem a uma agressão, a uma violência, a uma rejeição? Será que nós estamos realmente imbuídos de também aprender sobre isso? Porque aí a gente amplia a visão. Aí a gente passa para o processo da educação do sentimento, ou da chamada gestão da emoção. Porque quando a gente busca essas melhores experiências, esses melhores recursos para os nossos, é que a gente sempre quer que o nosso filho seja uma pessoa saudável, bem-sucedida, consiga a sua independência financeira. Mas qual pai, qual mãe sabe ou consegue lidar de fato com aquele seu filho que aos 18 anos se torna dependente químico? Com aquela filha que aos 25 anos é abandonada pelo namorado e resolve desistir da vida? Só que isso é fato. Isso acontece com a gente também. Então é sobre tudo isso que a gente tem que refletir. Porque o primeiro processo é de que nós aprendamos. E aí é o processo de evangelização da humanidade. Não evangelização num conceito religioso. Porque antigamente, se nós buscarmos, nós tínhamos e ainda temos, até por herança ainda mental e uma coisa de hereditariedade, que a questão religiosa é muito mais assim, como eu devo me vestir? O que eu posso ou não posso comer? Como eu devo me comportar? Quais as palavras que eu devo utilizar? De novo, a ética, a etiqueta, a civilidade, a educação acadêmica, tudo isso faz parte. Eu não estou dizendo que não, mas de novo, não é o suficiente. Porque não é isso que vai fazer com que nós entendamos como nós devemos lidar com os nossos desejos. Porque, como eu falei, as nossas cristalizações mentais, os nossos desejos, eles estão ligados às nossas vidas passadas. E estão ligados também à nossa vida presente, porque daqui a gente cria uma nova realidade. Então, quando ele fala dos espíritos, nós, a humanidade, enquanto espíritos que estão num patamar de inteligência, é disso que ele está falando pra gente. Aí depois ele passa para um outro patamar, que ele fala a respeito do que já está no patamar da humanidade. Quando a gente passa para o degrau do patamar da humanidade, é quando a gente já consegue entender esses conceitos e já se dispõe de forma consciente a aplicá-los dentro da nossa própria realidade. Aí a gente já está no patamar da humanidade. E só para a gente ter assim, um esclarecimento, para a gente não se iludir muito, quando a gente fala em patamar da humanidade, eu vou dar aqui 4 referências de pessoas que viveram no patamar da humanidade. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e Francisco Cândido Xavier. Eles não estavam no patamar da angelitude. O patamar da angelitude é o fato seguinte. Esses 4 estavam no patamar da humanidade. Vocês acham que a gente já pode ser chamado de ser humano, comparando com esses 4? Vamos parar só na inteligência, vai ficar só na inteligência mesmo. Assim, esqueci que da inteligência depois vem o processo da razão. Que a razão é quando a gente já começa a ter a vontade de ter esclarecimento, aquele pontapé inicial. Quando eu começo a não ter preguiça de ir para a casa espírita, aqueles esforcinhos. No dia frio, estou fazendo o curso. O curso tem 4 meses, eu não desisto no primeiro mês, eu já estou no processo da razão.
Né? Porque tem assim, todo curso, né? Cadê o pessoal da casa? Ei, o curso tem 4 meses, a turma começa com 50, termina com 5. Isso aqui, gente, não é uma crítica, é sempre para nossa análise, tá? Então, é o processo da razão. O processo, o patamar da humanidade é quando a gente já materializa, a gente expressa, a gente manifesta de fato o que o Evangelho nos propõe. Que o que é a filosofia cristã? Qual é a filosofia cristã? Da caridade, do amor, da indulgência, da fraternidade. Porque eu sempre costumo dizer, se a gente for parar para pensar em recurso material e recurso humano, vamos raciocinar. Vocês acham que no planeta Terra hoje tem recurso material para todos os seres humanos que estão encarnados comerem? Sim ou não? E tem gente passando fome? Então não falta recurso material. Falta o quê? Solidariedade. Vocês acham que hoje, no planeta Terra, nós temos recursos humanos, seres humanos vivos, o suficiente para cuidarmos uns dos outros a ponto de ninguém estar abandonado? Sim ou não? Existem crianças abandonadas? Idosos abandonados? Nos falta fraternidade. Vocês entenderam qual é o conceito de Clarencio? Do que Clarencio nos fala e Emmanuel reitera, sendo que isso também nós temos não só nos Evangelhos de Jesus, como no nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as obras da doutrina espírita. E aí então, Clarencio nos fala a respeito do patamar da angelitude. O patamar da angelitude, gente, já é realmente um processo inalcançável, que a gente não consegue nem atingir, nem entender. Que é já o processo daquele amor desapegado, do trabalho sem nenhum desejo, nenhum interesse de retorno, porque isso nós ainda não sabemos nem conseguimos compreender. Mas são esses os processos. E a pergunta é: onde eu quero estar nessa escala? Então, para isso eu tenho que fazer o quê? Aprender a gerenciar os meus desejos. A entender que os meus desejos, muitas vezes os meus desejos são impulsionados, principalmente por essas cristalizações mentais que nós temos ao longo da vida. E entender que é assim também com aqueles que convivem conosco. Porque hoje, cada vez que você entra aqui no grupo da prece, você não entra sozinho. Entra com você toda a sua família e toda a tua história. E as cadeiras do grupo da prece são para que você aprenda, entenda e manifeste isso, onde quer que você vá. Não pregando nada para ninguém, mas sendo o Evangelho. Não tem nada mais maravilhoso do que você, ao conversar com alguém, ao ter contato com alguém, enxergar naquela pessoa o Evangelho representado. É aquela pessoa que vai falar com você com educação, com calma, que vai ter boa vontade, que vai te explicar até das limitações dela, que vai respeitar. É maravilhoso, mas é muito raro, com certeza é muito raro. Mas é nessa direção que a gente tem que intentar ir. É aí que a gente tem que ter o desejo. Porque nós somos hoje agentes de cristalização ou nós somos agentes de renovação? Porque rapidinho, para finalizar, que já são 8h40, não quero ficar segurando muito vocês. Quando a gente aprende na doutrina espírita que no momento do reencarne existe aquele processo de esquecimento, todo mundo já sabe disso, né? Aí você recebe lá no bercinho da sua casa aquele serzinho frágil, bonitinho, tchuc-tchuc, que dá uma vontade de amar profundamente. Mas ali está sendo enviado para você, pela sua própria escolha, um espírito imortal, com as mais variadas experiências. Que se no passado pode ter sido um mercador que enganou 100 pessoas, nessa vida provavelmente ele vai ter problemas sérios com dinheiro. E você vai ter que saber como lidar com isso. Que se ali tem um espírito que talvez tenha abusado dos prazeres da vida em outras existências, nessa possa ter alguns desequilíbrios sexuais. E você vai ter que saber lidar com isso. E é para isso que a doutrina espírita existe, como consolador prometido e como guia da humanidade. Só que a gente tem que entender e querer vivenciar essas propostas que o Evangelho nos traz e que a doutrina espírita nos explica. Então é importante que nós entendamos tudo isso, porque aí sim, nós passamos ao processo de avanço. Para finalizar, uma última mensagem de Clarencio aqui, que se encontra lá no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz assim para nós: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estão cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras.
Saibamos, então, que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Nesse esclarecimento, resumindo o que foi dito até aqui, Deus, na sua infinita sabedoria, nos permite estar aqui e aprendermos, ensinarmos com todos aqueles que estão ao nosso redor. E só para finalizar a história do esquecimento, gente, o esquecimento, para nós não confundirmos, não é aquele anestésico. Deus nos dá a dádiva do esquecimento como se fosse um anestésico que a gente toma para amortecer e não sentir a dor quando a gente vai para o centro cirúrgico. Não. Esse esquecimento é a oportunidade divina da renovação. E não há possibilidade de renovação para quem fica olhando para trás. Então, de todos os eus que você já foi, o mais importante é o seu eu de hoje. Não importa o que você fez, não importa o que você sofreu, o que importa é que você entenda que nesta oportunidade única, a renovação vai depender de você. E de qual escala você quer se aproximar? Da instintiva, da inteligência, da razão, da humanidade ou da angelitude? É importante que nós entendamos isso para que a gente entenda que gerenciar os nossos desejos é também nos colocarmos em sintonia com aqueles que podem nos ajudar. É isso, gente. Muito obrigada, que nós temos uma continuação de semana maravilhosa. Muito obrigada. Pessoal, então eu vou fazer a oração como se vocês no preparo, né, para o passe, vocês vão diminuir as luzes, tá? Só tomar uma aguinha. Convido a todos agora para que nós possamos ficar numa posição bem confortável. Sente-se de forma bem confortável na cadeira. Se possível, feche os olhos. Se for desconfortável, pode permanecer com os olhos abertos. Volte sua atenção, primeiramente, para a sua respiração. Procure respirar de forma profunda, puxando o ar pelo nariz, soltando lentamente pela boca, com o maxilar relaxado, com a língua relaxada no assoalho da boca. Porque essa respiração faz oxigenar todo o seu organismo, faz oxigenar seu coração, seu cérebro, que são residências das suas emoções e dos seus pensamentos. E nessa respiração tranquila, consciente, leve sua atenção para o seu batimento cardíaco, que simbolicamente é a residência das suas emoções. Imagine que nesse instante o seu anjo guardião está em pé ao seu lado e ele traz na mão um pequeno cristal luminoso. Ele aproxima esse cristal do seu peito, encosta bem na direção do seu coração e lentamente, numa massagem circular, esse cristal se dissolve e todo o seu coração se ilumina e se aquece. Com a respiração compassada, o batimento cardíaco num ritmo agradável, volte sua atenção para a sua casa mental, para a sua cabeça. Neste momento, muitos habitantes dessa casa mental se encontram em agitação, em movimento. Vá tranquilizando conscientemente esses habitantes. Vá silenciando a dor, vá silenciando a mágoa, vá silenciando o medo, vá silenciando a raiva, vá silenciando a tristeza, vá silenciando qualquer pensamento que possa te trazer preocupação ou agitação.
Deixe na sua casa mental só a sua essência, a sua presença neste momento no grupo da prece. Traga à sua casa mental alegria, confiança, certeza, a fé de que tudo o que você precisa será trazido. Você vai conseguir atrair com os teus bons desejos. E ainda que não seja agora, como espírito imortal, no momento adequado, isso vai se materializar, isso vai se concretizar. Com a respiração tranquila, o coração iluminado e a mente expandida, nos preparamos para receber o benefício do paz, já agradecidos à corrente de fraternidade e do bem, que comandam os trabalhos desta casa no plano espiritual. E juntos faremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria. Agora permaneçam nos seus lugares, que os trabalhadores vão orientar por